Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 13 de outubro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebe o presidente da República, Jair Bolsonaro, em primeiro encontro entre os chefes de poderes. Na reunião, Fux apresentou as diretrizes da sua gestão e destacou que pretende fortalecer a vocação constitucional do Supremo. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Em julgamento de caso de estelionato, primeira turma do Supremo nega aplicar norma do pacote anticrime de forma retroativa. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Campbell, suspende inelegibilidade de Marcelo Crivella e prefeito do Rio pode concorrer à reeleição. Celso de Mello, reportagem especial mostra a trajetória do ministro que se aposenta após 31 anos de atuação no STF. O exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, recebeu a primeira visita de cortesia do chefe do Poder Executivo, presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, aqui na sede da Corte. O encontro solicitado pelo presidente da República estabelece o diálogo institucional entre os líderes e reforça a harmonia entre os poderes. A reunião durou cerca de 45 minutos e aconteceu sem a presença de assessores ou ministros. O presidente Luiz Fux apresentou ao presidente da República as principais diretrizes da gestão à frente do STF e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2020-2022. Ele falou também que pretende fortalecer a vocação constitucional do Supremo. O presidente Luiz Fux elencou ainda os eixos da gestão: proteção aos direitos humanos e do meio ambiente, garantia da segurança jurídica conducente à otimização do ambiente de negócios no Brasil, combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com a consequente recuperação de ativos e o incentivo ao acesso à justiça digital. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou hoje processos referentes à matéria penal. Em um dos casos, foi negado o pedido de aplicação da lei do pacote anticrime de forma retroativa em caso de estelionato. A primeira turma do STF julgou nesta terça-feira o pedido de extinção da ação penal envolvendo um homem condenado por estelionato. A defesa dele alegava que foi feito um acordo que levou ao ressarcimento das vítimas. A defesa pediu também a extinção da pena com base na nova lei do pacote anticrime, que exige representação legal em denúncias de estelionato, o que não ocorreu nesse caso. As vítimas já foram ressarcidas. As vítimas já se manifestaram nos autos, informando que não desejam a representação criminal, o que, mais uma vez, demonstra a plausibilidade jurídica no tocante à possibilidade de retroatividade da Lei 13.964 para casos de processos criminais em andamento. Pedido que foi negado pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Entendo que, em face da natureza mista da norma prevista no parágrafo 5º do artigo 171, a sua aplicação obrigatoriamente deve ser retroativa em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal. Os ministros da primeira turma seguiram o entendimento do relator e ressaltaram ainda que há vítimas de estelionato que não têm o conhecimento da necessidade de representação legal. Em crimes que, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, atingem múltiplas, às vezes milhares, às vezes podem atingir milhões de pessoas, ficar dependendo de representação e da procedibilidade por parte da vítima como interessado, não me parece ser uma boa política de direito criminal. A primeira turma do STF também negou pedido de perdão a um homem acusado pelo crime de extorsão em São Paulo. A defesa alegou que, por ser réu primário e ainda ter delatado um outro homem envolvido no crime, o condenado teria direito ao benefício. Se essa retratação não foi suficiente para que
o Estado juiz, quando da aplicação da sentença condenatória, desconsiderasse a confissão extrajudicial, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea. O relator, ministro Marco Aurélio, negou o pedido. Reafirmo que o acusado, o réu, hoje condenado, se retratou em juízo do que tinha veiculado no âmbito do inquérito e indefiro a ordem. O ministro Dias Toffoli divergiu e votou para a aplicação da redução de pena. E aqui o Estado, na investigação, obteve, através da fonte do paciente, os elementos necessários para se chegar a um corréu. Mas a maioria dos ministros da primeira turma seguiu o voto do relator para não concessão do pedido. Os ministros começaram ainda a análise de um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que absolveu um jovem apontado como traficante de drogas. O entendimento da Justiça Paulista foi o de que o flagrante não foi válido por ter sido feito com base em investigação de guardas municipais, que não tem competência para a ação. Para o relator, o ministro Marco Aurélio, o entendimento da Justiça Paulista segue o que está expresso em lei. A guarda municipal não é guarda investigativa. O é a polícia, a federal no âmbito federal e a polícia civil no âmbito estadual. E, no caso, não podia o guarda municipal adotar a postura que adotou. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Ele ressaltou que a guarda municipal não tem o dever legal de efetuar prisão em flagrante diante uma denúncia, mas a lei não a proíbe. A Guarda Civil, ela pode, ela não está obrigada, mas não está proibida. Ela pode realizar o flagrante de delito. O ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o recurso e a sessão foi encerrada. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça julgou um recurso envolvendo a morte do deputado federal Rubens Paiva em 1971, durante a ditadura militar. Os ministros do STJ entenderam que a ocultação do corpo do parlamentar é crime instantâneo de efeitos permanentes. Os ministros da quinta turma do STJ acolheram embargos de declaração do Ministério Público Federal para reconhecer a ocultação do cadáver do deputado federal Rubens Paiva como crime instantâneo de efeitos permanentes. Contudo, a turma não atendeu o pedido para manter o processo contra os militares denunciados pelo homicídio, pois mesmo que se encontrasse o corpo do deputado, o crime já estaria prescrito. Em setembro de 2019, com base na lei de anistia, o colegiado trancou a ação penal contra os denunciados pela prática de homicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e quadrilha armada. Nos embargos de declaração opostos após o julgamento, o MPF alegou a ocorrência de omissão em relação à tese de que a ocultação de cadáver seria crime permanente e, embora a consumação do crime tenha começado em momento coberto pela lei de anistia, a prática permaneceria até que o cadáver fosse encontrado. Para o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, o entendimento de que seria crime permanente contraria a finalidade da lei, pois, diferentemente da destruição ou subtração do cadáver, na ocultação, a intenção é esconder o corpo temporariamente. O ministro fundamentou que não se pode deduzir que a ocultação do corpo do deputado, praticada há 49 anos, seja dotada de algum viés temporário. Assim, a conduta imputada na denúncia não é permanente, mas instantânea de efeitos permanentes. Os ministros da quinta turma seguiram o voto do relator. Uma gestante que entrou com uma ação contra a empresa em que trabalhava somente após o período da estabilidade vai ser indenizada integralmente. A empresa tinha conseguido na justiça o direito de pagar apenas a metade do valor da indenização. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A trabalhadora já estava grávida durante o curso do aviso prévio. A ação trabalhista, no entanto, só foi ajuizada quase 2 anos depois. A mulher disse que não sabia que tinha direito à estabilidade por estar no cumprimento do aviso prévio indenizado e que, por isso, demorou a entrar na justiça. Segundo ela, o empregador sabia da gravidez, mas a empresa negou que soubesse e sustentou que a auxiliar teria perdido o direito à indenização após 2 anos do fim do período de estabilidade.
O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região reconheceu que a trabalhadora foi dispensada quando já estava grávida e teria direito à estabilidade provisória, mas deferiu indenização pela metade por entender que a empresa não sabia da gestação e a empregada só foi requerer o direito à estabilidade quase 2 anos depois. A relatora do recurso da trabalhadora na 8ª turma do TST, ministra Dora Maria da Costa, entendeu que ficou demonstrado que a empregada já estava grávida no decorrer do período contratual. Ela lembrou que o ato das disposições constitucionais transitórias proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A relatora assinalou que a súmula 244 do TST não faz nenhuma referência ao prazo para ajuizamento da ação e que a gravidez da trabalhadora é a única condição exigida para assegurar o seu direito. A ministra ressaltou ainda que a orientação jurisprudencial 399 da seção 1 de dissídios individuais fixou o entendimento de que o ajuizamento da ação trabalhista depois de decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, que está submetido apenas ao prazo prescricional previsto na Constituição da República. A decisão foi unânime. Veja a seguir os destaques da sessão que começa daqui a pouco do Tribunal Superior Eleitoral. Nós voltamos já. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o indivíduo de outro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, decidiu levar para análise do plenário a suspensão de liminar do caso do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. Ele foi solto no sábado por decisão do ministro Marco Aurélio. No mesmo dia, o presidente da Corte, Luiz Fux, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou novamente a prisão dele. Agora, caberá a todos os ministros da Corte analisarem o caso. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ou melhor, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Campbell, suspendeu a inelegibilidade de Marcelo Crivella, prefeito do Rio e candidato à reeleição. O caso ainda será julgado pelo plenário do TSE. O ministro Mauro Campbell considerou que o principal fundamento para a decisão de suspender os efeitos da inelegibilidade do prefeito Marcelo Crivella foi a ausência de contraditório nas provas colhidas na CPI, que serviram de base para a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro no fim de setembro. Neste ponto, o ministro ressaltou que o TRE do Rio se baseou essencialmente em documentos originados da CPI para fundamentar a sua decisão. Por essa razão, ele considerou prudente deferir a decisão provisória que vai vigorar até o julgamento do mérito do plenário do TSE, a fim de preservar a amplitude do debate. Na decisão liminar, o ministro destacou que não avaliou todas as provas referentes à condenação, mas sim os fatos que tornaram Crivella inelegível. Outro ponto destacado pelo ministro é que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro é candidato à reeleição nas eleições desse ano e a inelegibilidade afetaria a disputa. O caso ainda será julgado em definitivo, mas não há previsão para isso. E daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que a gente vai agora para falar ao vivo com o repórter Henrique Amaral. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. A pauta de julgamentos de hoje tem 25 processos previstos. E entre os destaques está uma ação que pode caçar Targino Machado, deputado estadual pela Bahia. Targino é acusado de ter trocado atendimentos médicos por votos durante a campanha de 2018. O plenário já começou a analisar o caso e hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, deve apresentar voto vista. E, Cadu, começou hoje a compilação dos programas do Sistema Eletrônico de Votação. Esse evento vai até sexta-feira, dia 16, quando os programas vão ser assinados digitalmente e lacrados.
Todo esse procedimento é mais uma das várias barreiras de segurança da votação na urna eletrônica. E outra notícia relacionada à Justiça Eleitoral. O Brasil vai receber uma missão da OEA, a Organização dos Estados Americanos, para acompanhar as eleições municipais deste ano. O acordo foi assinado em Washington, nos Estados Unidos, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo secretário-geral da OEA, Luiz Almagro. Os integrantes da missão vão poder acompanhar de perto as eleições municipais, com livre acesso aos locais de votação e aos principais dados sobre o pleito. Não é a primeira vez que a Organização dos Estados Americanos acompanha as eleições brasileiras. Em 2018, nas eleições gerais, a missão também esteve presente. Mas desta vez, os observadores vão seguir o protocolo sanitário da Justiça Eleitoral para prevenir e evitar a transmissão da Covid-19 nos locais de votação. A presença da comunidade internacional por aqui reforça a integridade e garante ainda mais transparência ao processo eleitoral brasileiro. Ao final do pleito, a missão vai emitir um relatório de auditoria que poderá conter recomendações. O documento não tem como finalidade julgar a eleição, mas avaliar a qualidade, com sugestões para aperfeiçoar o sistema. Este ano, mais de 147 milhões de eleitores vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.568 municípios. O Brasil é hoje a quarta maior democracia do mundo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que servidor do Ministério Público da União pode exercer a advocacia desde que tenha se inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil antes de 2006. A discussão veio à tona depois que uma servidora do MPU, lotada no Maranhão, entrou na Justiça para ter o direito de exercer a advocacia. Ela recebeu a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil em 2006, pouco antes de ser nomeada para o órgão federal. Em primeira instância, a decisão foi favorável à servidora, mas a União recorreu ao TRF da Primeira Região com o argumento de que a autora não teria o direito de exercer a advocacia com base na proibição da Lei 8.906 de 1994. Além disso, alegou que tal prática fere o princípio da moralidade administrativa. Acontece que uma lei mais recente, apesar de também vedar o exercício da advocacia aos servidores do MPU, assegura tal possibilidade a quem já atuava antes de 2006, quando a norma começou a valer. Trata-se da Lei nº 11.415, que no artigo 21 veda o exercício da advocacia e consultoria técnica aos servidores efetivos, requisitados e sem vínculos do Ministério Público da União. Mas logo abaixo, no artigo 32, prevê que ficam resguardadas as situações constituídas até a data da publicação da lei. E foi com base nesse dispositivo que o desembargador federal Francisco Neves da Cunha, relator do processo, confirmou a sentença. No próximo bloco, reportagem especial sobre a trajetória do ministro Celso de Mello. Decano do Supremo se despede da corte depois de 31 anos de atuação. É depois do intervalo. Falta, nesse universo penitenciário brasileiro, o efetivo cumprimento pelo poder público de obrigações que lhe foram impostas pela Constituição e pela Lei de Execução Penal, como a adoção de medidas que viabilizem a prática laboral, a educação e a capacitação profissional dos sentenciados. O Supremo Tribunal Federal deixa de contar hoje com um de seus mais brilhantes integrantes. O ministro Celso de Mello vai se aposentar. O decano da corte deixa um legado de decisões exemplares em defesa dos direitos individuais. Um homem simples, um juiz exemplar. O ministro, que é citado como referência por colegas e profissionais do direito, nasceu em Tatuí, no interior de São Paulo, e faz questão de valorizar suas raízes. Sou um produto da escola pública. Fiz jardim de infância, escola primária, ginásio e clássico, sempre em escolas públicas em Tatuí. E tenho, na verdade, um amor muito grande pela cidade. Celso de Mello cursou Direito na USP, no Largo de São Francisco.
Aprovada em primeiro lugar em concurso, teve carreira de destaque no Ministério Público de São Paulo. Na década de 1980, assumiu a Secretaria-Geral da Consultoria Geral da República por 3 anos. Em 89, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo então presidente da República, José Sarney, e teve o nome aprovado pelo Senado. Desde então, sempre votou pelas garantias e liberdades individuais. A posição dele foi decisiva para a noção de que uma pessoa só pode ser considerada culpada depois de julgamento de todos os recursos possíveis. Um momento claramente definido no texto constitucional, a partir do qual, então, se descaracteriza, sim, a presunção de inocência. Vale dizer, aquele instante em que sobrevém o trânsito de julgado da condenação criminal. Antes desse momento, cabe advertir, cumpre insistir, o Estado não pode tratar os indiciados ou os réus como se culpados já fossem. Muitos dos votos do ministro ajudaram a construir novas linhas na doutrina brasileira do direito. Votou, por exemplo, pelo fornecimento gratuito de medicamentos contra a AIDS pelo SUS e foi a favor das pesquisas com células-tronco embrionárias. Permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade. Em seus 31 anos de Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello conquistou o respeito e a admiração, com seu amor pela profissão e a generosidade com os colegas. Um homem sereno, culto, que jamais cometeu algum excesso e que sempre ensinou a todos que o ouviram, inclusive os colegas lá do Supremo, como deveria um juiz proceder. Respeitado e admirado pelos seus colegas e pelos jurisdicionados. Após mais de 30 anos no tribunal e cerca de 50 anos de bons serviços prestados à justiça, à cidadania, ao Brasil, com a simplicidade própria dos grandes juízes, o que convém à República. Missão cumprida com honra e lustre. Celso de Mello é conhecido por trabalhar até 14 horas por dia. 31 anos depois de chegar à mais alta corte brasileira, se aposenta por força de lei e deixa sua marca na história do judiciário brasileiro. Vai apagar-se a luz que permanecia acesa no 6º andar do anexo 2, pela madrugada adentro. Mas Celso deixa ao Supremo Tribunal Federal e ao Brasil um legado de insuperável relevo e aos magistrados brasileiros um exemplo de suprema grandiosidade e suprema modéstia. Deixa-nos a todos um legado inestimável de independência, de retidão, de seriedade e de coragem na defesa intransigente da Constituição da República e na tutela dos direitos e garantias individuais, como um dos maiores juízes de todos os tempos do Supremo Tribunal Federal. Com essa despedida ao decano do Supremo Tribunal Federal, esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A seguir, você acompanha a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite e até amanhã.